Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática, em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com o objetivo de discutir o atual estágio da produção de vacinas no Brasil, a possibilidade de ampliação da produção diária, contratos firmados, as iniciativas diplomáticas e comerciais para ampliação da oferta de vacinas e o apoio governamental às pesquisas relativas à produção de imunizantes de caráter totalmente nacional. Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 6 de 2021, da deputada Perpétua Almeida, subscrito por mim e pela deputada Luísa Erundina, da Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática, e do requerimento número 5 de 2021, também da deputada Perpétua Almeida, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Alguns esclarecimentos a todos que nos assistem. Os procedimentos a serem adotados na conduta dos trabalhos serão os seguintes. Cada palestrante terá até 15 minutos para fazer a sua exposição, não sendo permitidos a partes. Quero colocar aqui que os senhores não precisam gastar os 15 minutos, e quanto mais conciso, nas informações, mais resumido, mais fácil para compreensão, interpretação e até para cortes, que provavelmente serão expostos nas redes sociais. Então, assim, quanto mais se delonga, a recomendação que eu dou aqui, experiência de comissão, mais se enrola. Então, tentar ser objetivo. O importante é passar a mensagem. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos por até 3 minutos. As inscrições deverão ser feitas pelo aplicativo Infoleg Parlamentar. Os palestrantes disporão do mesmo tempo para a resposta. Ao fim do debate, cada convidado terá 3 minutos para as suas considerações finais. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, em formato interativo, e pode ser acessada pela página da comissão no portal da Câmara ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa. Vai no YouTube, Câmara dos Deputados, tem lá o nosso canal, que vocês conseguem acompanhar todas as audiências públicas, inclusive essa que está passando agora ao vivo no YouTube também. Também na página da comissão está disponível um link para o portal E-Democracia, onde é possível enviar perguntas aos palestrantes. Sempre achei isso uma coisa super bacana. Você que nos acompanha, que não é parlamentar, mas que gosta de participar, você pode mandar ali pelo portal E-Democracia sua pergunta, e quase sempre aquelas que a gente entende que são pertinentes, a gente lê aqui para os palestrantes poderem tirar a dúvida da sociedade. Após a audiência, todas as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consultas na página da comissão. Nós teremos hoje aqui o total de 6 palestrantes. Os convidados que participam dessa audiência pública, aos quais faço especial agradecimento pela presença, são os senhores. Confirmado todos vocês? Perfeito. Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, representando o ministro Marcos Pontes, um grande amigo, que vem fazendo um excelente trabalho. Na minha opinião, vários ministérios do governo Bolsonaro estão fazendo um excelente trabalho, mas o de Ciência e Tecnologia, se tivesse um pouquinho mais de recurso, nós estaríamos aí na ponta mundial no serviço que é prestado hoje pelo ministro Marcos Pontes. Parabéns, ministro. Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Emiron Moraes Pires, coordenador-geral do Complexo Indústria da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, representando o ministro Marcelo Queiroga. João Lucas Quental Novaes de Almeida, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, representando o ministro Carlos Alberto Franco França. Raul Machado Neto, diretor de Estratégia Industrial no Instituto Butantan. E agora, por último, aqui o nosso amigo Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação da Saúde
da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Esses são os expositores. Exposições. Terminadas as apresentações, eu passo agora a palavra para o primeiro expositor, o senhor Marcelo Morales, que terá o tempo de 15 minutos para fazer suas exposições, já estar aqui conosco na tela. Vou colocá-lo. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui, aproveitar que os senhores irão expor a necessidade de termos mais vacinas. Recebi um documento hoje que muito me preocupa, e a mim, quando me preocupa, é sério, tendo em vista que, se os senhores puderem me explicar também, ou se vão fazer exposição, para a gente ser objetivo, né? A distribuição das vacinas, elas têm algum critério que eu desconheço, se alguém puder explicar. Como pode, num universo de 2.400.000 vacinas na data do dia 6 agora, serem disponibilizadas 30 mil doses apenas para o DF? Qual foi o critério que nem em percentual de população é possível? Comorbidade, pessoas mais velhas, os policiais legislativos dessa casa, os funcionários dessa casa, que não parou um único minuto, aqueles que aqui trabalham nessa comissão, trabalham conosco no plenário, os servidores da Câmara dos Deputados, que não podem parar. Se parar, a população teria passado uma dificuldade muito maior. Todos aqui não estão na lista de imunizados, ou que poderão ser imunizados. E digo, inclusive, dos policiais legislativos, por exemplo, que não podem, e dos servidores de segurança, estão nas portarias, e a casa está aberta, hein? 2 convidados para cada gabinete, de 513 na Câmara dos Deputados, 81 no Senado. O que existe de dificuldade na distribuição de vacina, em priorizar o motorista de ônibus, em priorizar aquele que não consegue fugir, o policial militar, o policial civil, o policial legislativo dessa casa, que não tem nem pai nem mãe, né? Nem governo federal, nem do governo DF abraça. Então, assim, na disposição de produção de mais vacinas, de nada adianta produzir mais vacinas. Eu tenho aqui 2,5 milhões, documento oficial do governo, 2.398.500, onde para o DF vem 30 mil unidades. Se a distribuição ela não tiver um critério que não seja político, técnico, mas que atenda às necessidades da população, fica difícil. E eu peço aqui aos expositores que nos ajudem a entender, porque a gente quer isso, a gente quer ajudar. Toda audiência pública tem um propósito, aprender para poder colaborar. E, baseado nisso, eu passo a palavra para o doutor senhor Marcelo Morales, para nos ajudar um pouquinho a compreender o que vem acontecendo e o que pode ser feito. Muito obrigado, doutor, pela presença. Obrigado, deputado Luiz Miranda, pela oportunidade, em nome do ministro Marcos Pontes, apresentar o que esse ministério tem feito em relação ao enfrentamento da pandemia através da ciência, tecnologia e a inovação. Eu tenho uma apresentação aqui, não sei se os senhores estão vendo. Estão vendo, né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e todas as ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, elas foram pautadas por esses pontos que eu coloco aqui. Então, nós agimos nas ações imediatas, com prevenção, descobrir métodos para aumentar a imunidade, desenvolver testes diagnósticos em território nacional, os reagentes em território nacional, o tratamento para descobrir remédios, tanto novos antivirais quanto medicamentos de reposicionamento para enfrentamento da pandemia, e o tratamento de avançado, desenvolver equipamentos nacionais, inclusive ventiladores que desenvolvemos no âmbito da Rede Vírus MCTI, e hoje nós temos os ventiladores desenvolvidos em território nacional. Nas ações continuadas, nós temos o conhecimento, conhecer a doença, a patogênese e o sequenciamento, a imunização, desenvolver, aperfeiçoar vacina nacional, foram 15 protocolos financiados, de vacinas produzidas por pesquisadores brasileiros em território nacional, por instituições brasileiras. E a infraestrutura de pesquisa, aumentamos a infraestrutura, o nível de laboratórios de nível de segurança 3, para manusear o vírus SARS-CoV-2 em território nacional, foram 18 laboratórios fomentados. Então, nós temos aqui, nos passos para a produção da vacina, eu gostaria de salientar, nós temos a tecnologia que vai desde a prova de conceito até os testes pré-clínicos com animais, que é extremamente importante, e há décadas não desenvolvemos uma vacina brasileira desenvolvida em território nacional. Nós temos aí as vacinas importadas, que são muito importantes,
para a segurança aqui dos brasileiros nesse momento, mas se tivéssemos tecnologia nacional, estaríamos muito mais à frente nesse desenvolvimento e na segurança e soberania nacional. Então, ela passa também pela produção dos insumos que são produzidos, os insumos farmacêuticos ativos para vacinas. Nesse momento, não estamos produzindo os insumos farmacêuticos ativos produzidos em território nacional. Temos, sim, a disponibilização de insumos farmacêuticos ativos e o repasse dessa tecnologia para o Brasil, mas não tecnologia brasileira, e temos uma grande capacidade de envasamento dessas vacinas em território nacional, e isso tem dado uma segurança muito grande ao Brasil, e isso é muito importante. Os tipos de vacinas, nós temos a importada, que vem pronta, só é envasada no Brasil, a licenciada, cuja licença é dada a representantes brasileiros para que essa receita seja replicada no Brasil, mas tem que seguir a receita que foi colocada, e a vacina nacional, que é a pesquisa e desenvolvimento nacional, que garante a soberania nacional, autonomia tecnológica, autossuficiência, emprego no Brasil, e emissão de, nós conseguimos falar aqui de nota fiscal, na verdade, né? É claro que todas as vacinas são importantes, mas eu queria, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ressaltar a importância do desenvolvimento da tecnologia nacional. Em relação às ações da pesquisa, desenvolvimento e inovação no combate à pandemia, nós reunimos em fevereiro de 2020 pesquisadores e pessoas com notório saber, pesquisadores, médicos, virologistas, biofísicos, fisiologistas, enfim, especialistas de notório saber e de representantes do Ministério da Saúde e de outras entidades de ciência, para que, com esse grupo, eles pudessem nos nortear quanto às ações que deveríamos fazer como enfrentamento de uma possível pandemia. Eu digo uma possível pandemia porque em fevereiro ainda não tinha sido anunciada a pandemia e já tínhamos uma comissão nacional para o delineamento das ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com esse projeto que foi delineado por esses pesquisadores, nós apresentamos à Presidência da República e tivemos todas essas ações até o presente momento. E, no que se refere à pesquisa científica, né, esse dia, 10 de fevereiro, foi histórico para a ciência brasileira, porque nós conseguimos delinear o que deveríamos fazer com esse comitê de especialistas para o enfrentamento da possível pandemia. A estratégia traçada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, com o apoio de pesquisadores de notório saber, foi o sequenciamento em todo o território nacional dos vírus, em todo o território nacional. Ainda em fevereiro foi tomada essa decisão, e hoje nós temos uma rede de mais de 250 pesquisadores pesquisando, sequenciando o vírus em território nacional. Nós temos uma linha de suporte com um biobanco na Fiocruz e também infraestrutura de pesquisa. Elevamos os laboratórios de nível de segurança 2 para 3, em 18 entidades brasileiras. Estamos monitorando o vírus em todo o território nacional através de animais silvestres em águas residuárias. Traçamos uma estratégia para levantamento dos impactos sociais e econômicos de uma possível pandemia. Temos ensaios clínicos com antivirais e vários outros fármacos e estratégias com plasma convalescente, plasma de equino, enfim, uma série de estratégias com ensaios clínicos, medicamentos de reposicionamento. Desenvolvemos em território nacional testes sorológicos, moleculares, de inteligência artificial, enzimas para o RT-PCR, tudo desenvolvido no âmbito da Rede Vírus MCTI e uma estratégia de vacina. E com essa estratégia, senhores, com a estratégia de vacinas, nós pudemos fomentar 15 estratégias de vacinas nacionais. E com todas essas estratégias, apresentamos à Presidência da República e conseguimos um valor de 452,8 milhões para pesquisa e desenvolvimento e inovação, e 600 milhões em linhas de crédito para empresas através da FINEP, no total de 1,0,5 bilhão de reais para pesquisa. Em tecnologia e inovações, fizemos subvenções econômicas,
ventiladores pulmonares em baixo custo, desenvolvimento de espessante alternativo ao álcool em gel, subvenção econômica para soluções inovadoras com equipamentos de proteção individual, enfim, uma série de ações em relação à inovação. A pesquisa e desenvolvimento, nós tivemos apoio a projetos de pesquisa em tratamento, medicamentos, vacinas, diagnóstico, patogênese, monitoramento ambiental em animais silvestres, em águas residuárias do esgoto e impactos sociais e econômicos. Elevamos a infraestrutura de pesquisa e fizemos cooperação internacional através do BRICS. Fizemos uma chamada pública e todas as pesquisas selecionadas entre os países teve um projeto brasileiro envolvido, internacionalizando a pesquisa brasileira em relação à Covid. Diga-se de passagem, estamos na colocação, 11ª colocação, em produção de ciência em relação à Covid, graças a esses e outros investimentos. Uma chamada pública através do CNPq com o Ministério da Saúde, com 65 milhões, foram aprovados 116 projetos, mostrando aí a pujança da pesquisa brasileira em relação ao enfrentamento da pandemia. Os laboratórios de nível de segurança que foram elevados à infraestrutura, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, com 34 milhões em 18 infraestruturas em todo o território. A chamada pública dos BRICS, que eu coloco aqui, foram 12 projetos selecionados com todos os países dos BRICS. As linhas prioritárias definidas, nós tivemos diagnóstico sorológico, rápido, implementamos esses diagnósticos, esses testes diagnósticos nos laboratórios de campanha do NCTI. O que é isso? Nós selecionamos 13 universidades que já tinham os equipamentos e pessoal qualificado para fazer os testes e colocamos esses testes, essas enzimas, para dar auxílio à testagem em todo o território nacional. E estamos agora avaliando todos esses testes produzidos pela Rede Vírus NCTI, que estão sendo escalonados com a grande apoio de Biomanguinhos. Nos ensaios clínicos, fomentamos o uso da BCG como prevenção, quimioprofilaxia de várias drogas de reposicionamento, com plasma convalescente, avaliação oftalmológica, terapia com droga reposicionada, com a heparina, objeto de estudo nosso do Brasil, com antivirais vários, atazanavir, daclastavir associado ao sofosbuvir, e também outros estudos com a globulina hiperimune equina de cavalo, também que está sendo testada com a aprovação da Anvisa. Medicamentos, estamos com uma medicação nova, uma nova molécula antiviral que está dando entrada na Anvisa, produzida no Brasil, o biobanco dos impactos também da Covid-19 na população. Os medicamentos, temos esse medicamento aqui que eu acabei de falar, um nucleosídeo, um análogo produzido no Brasil, que vai entrar agora, que na fase pré-clínica mostrou bastante eficiente contra o SARS-CoV-2, e vai entrar agora na Anvisa. Em relação aos laboratórios de campanha, só com os testes produzidos na Rede Vírus, com auxílio de Biomanguinhos, já fizemos mais de 300 mil testes com o auxílio das 13 universidades selecionadas. O sequenciamento em larga escala em território nacional é a rede coronaômica, que envolve mais de 250 pesquisadores. Fizemos, nesse momento, mais de 3.200 testes diagnósticos, sequenciamento em todo o território nacional, e toda essa base de sequenciamento está disponibilizada na plataforma internacional GISAID, mas não fazemos só isso. Nós testamos as cepas novas isoladas e testamos em soros de pacientes convalescentes e pacientes vacinados com as diferentes vacinas, para saber se essas novas cepas estão escapando à imunidade de pacientes vacinados. Nós identificamos aqui as várias cepas em AGP1, P2, a britânica, pela Rede Vírus, NCTI, e tem a participação agora pela Rede Coronaômica de Canadá, Alemanha, União Europeia e 15 países da América do Sul, América Latina. Nós estamos fazendo um monitoramento com mais de 3.000 animais já
feitos testes, animais como morcegos, aves e outros reservatórios silvestres, fazendo testes e monitorando o ambiente para ver se os animais estão contaminados também com o novo coronavírus ou com outros coronavírus. Pesquisa e desenvolvimento de vacinas, nós temos a produção que eu falei aqui, desde a tecnologia até o envasamento. No MCTI, nós temos aqui desenvolvido essas 15 estratégias de vacinas, senhores. São proteínas recombinantes, proteínas, partículas virais, quimeras com vários outros vírus, e principalmente as de ácido nucleico, RNA, DNA e outras plataformas. Por que nós fizemos isso? Nós queríamos desenvolver uma competência nacional de produção de insumos farmacêuticos ativos de vacinas, que isso fosse um núcleo de produção de IFAs brasileiras para a Covid-19, mas também para outras doenças do Brasil. Por exemplo, Zika, chikungunya, e entre outras doenças que podemos produzir vacinas com as novas estratégias de vacinas que temos competências de produzir no Brasil. Em relação às outras vacinas, são várias fomentadas pela Rede Vírus MCTI, inclusive na USP, no Butantan, na Unesp, em Ribeirão Preto, aqui também na Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Catarina, enfim, Minas Gerais, em todo o território nacional foram selecionados esses pesquisadores. Aqui as várias vacinas, as 3 mais adiantadas, que estão em discussões com a Anvisa, são o desenvolvimento da vacina com partícula viral, um spray nasal, uma vacina de segunda geração, uma vacina, a Spintec MCTI UFMG, é uma vacina utilizando plataforma de vírus de influenza, com adenovírus, nesse momento com interlocução com a Anvisa. E a Versamune MCTI, baseada na proteína associada à Versamune, uma proteína recombinante, foi protocolada na Anvisa. A Anvisa solicitou um número maior de pacientes para estudo clínico fase 1/2. Esses lotes pilotos estão produzidos e em breve será iniciado os testes clínicos com a vacina Versamune MCTI. Temos também a perspectiva de financiamento de uma vacina de RNA, produzida aí em parceria com o Cimatec e HDT, e assim que tivermos a produção, presidente, dessas vacinas nacionais, nós entregaremos, como o ministro costuma dizer, nós trabalhamos muito em conjunto com os outros ministérios. Nós somos um ministério que funciona como uma caixa de ferramentas, que produz o conhecimento, o desenvolvimento e entrega esse conhecimento aos diversos ministérios. Nós temos a prerrogativa de desenvolver ciência e tecnologia, estudar soluções, desenvolver medicamentos, por exemplo, vacinas, desenvolver equipamentos, e isso é aplicado na área da saúde pelo Ministério da Saúde, que cria e executa a política de saúde, realiza os contratos em escala, por exemplo, uma vez a vacina brasileira tendo sido bem avaliada aí nos testes clínicos, nós entregaremos isso para contratos através do Ministério da Saúde com a vacina brasileira. Então, cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia desenvolver a ciência, a tecnologia e entregar esse conhecimento, seja para o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura ou Ministério da Defesa. Essa é a nossa missão. Queria agradecer a possibilidade de mostrar o que nós estamos fazendo e a possibilidade das vacinas nacionais, porque teremos que utilizar essas vacinas para vacinação, provavelmente, por vários anos aí, com a vacina contra a Covid-19, e a possibilidade de termos uma vacina nacional nos traz segurança nacional e soberania, não só da produção dessa e outras vacinas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Marcelo Morales. Quero aqui, para dar seguimento, como eu dito, né, os expositores vão todos falar primeiro, depois nós iniciaremos a rodada de perguntas dos parlamentares e abre
dentro do possível até para os convidados. Eu tenho aqui o seguinte: o Ministério da Saúde encaminhou para nós 2 nomes, mas o correto é que ambos terão juntos os mesmos 15 minutos, que é o tempo de exposição. Então, eu tenho aqui o senhor Arnaldo Corrêa de Medeiros e o senhor Myron Moraes Pires. Qual que iria iniciar primeiro? O senhor Arnaldo, que já está presente conosco. Perfeito. Doutor Arnaldo, o senhor tem a palavra, por favor. Inicie sua exposição. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, deputado. É um prazer muito grande estarmos falando a esta comissão. Acho que falarei no máximo em 7 minutos e meio, de modo que daria o tempo suficiente para que o nosso colega da Esquiti possa apresentar teus 7 minutos restantes para a apresentação da palestra dele, né, da fala dele. Eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês. Queria perguntar se está todo mundo vendo a tela. Se estão todos vendo? Se estão todos vendo? Tá vendo, deputado? Deputado, tá vendo a apresentação? Está todo mundo vendo a apresentação? Estamos assistindo sua apresentação, sim. Então tá ótimo. Então, muito obrigado. Então, assim, nós vamos falar, né, na audiência pública, né, sobre vacinas Covid-19 com relação à parte das contratadas, das vacinas que foram contratadas pelo Ministério da Saúde, já que a nossa audiência tem diversos assuntos, né, com relação a essa questão. Muito bem. A vacinação no Brasil, deputadas, né, a gente começa com um grande desafio de vacinar um país do tamanho que é o nosso país, de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 213 milhões de pessoas. Mas, por outro lado, nós temos ao nosso favor uma história que nos remete ao fato de termos um Programa Nacional de Imunização, programa esse que consta oficialmente com 38 mil salas de vacinas, podendo chegar até 50 mil em períodos de vacinação. A vacinação no país é extremamente complexa, né, como se pode imaginar, porque é um país diverso, como nós conhecemos o Brasil, mas o que nós temos hoje é que nós temos uma central, que fica uma central nacional da rede de frio, onde recebemos todas as vacinas. A partir daí, nós distribuímos de forma igualitária as 27 unidades da federação. Essas unidades da federação têm suas centrais regionais da sua rede de frio. Essas regionais, e portanto temos 273 regionais de rede de frio. Dentro dessas redes de frio regionais, nós temos na esfera municipal 2 pontos. O que nós chamamos de Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que recebe alguns tipos de imunos biológicos, e as 38 mil salas de vacinação, que é onde acontece realmente a vacinação na ponta da linha. Desde que a nossa experiência em distribuir vacina é conhecida, né? Só para termos uma ideia, o ano passado, a cada ano, na verdade, o nosso programa distribui cerca de 300 milhões de doses de vacina de imunobiológicos, de 47 tipos de imunos biológicos diferentes para todo o país, com uma logística que, em média, dura de 24 a 36 horas a partir da hora em que as pautas são pactuadas com o CONAS e com o CONASEMS de forma tripartite, né? Nós fizemos o nosso Plano Nacional de Operacionalização para a Vacinação da Covid-19, utilizando algumas premissas. Quando eu digo nós, não fomos nós, Ministério da Saúde especificamente, mas uma câmara técnica formada por mais de 120 especialistas no Brasil inteiro, das mais diversas sociedades científicas, em que temos como critérios, os critérios norteadores, foi a preservação dos serviços de saúde, dos trabalhadores principalmente pelo fato de que os trabalhadores da saúde se encontram entre os mais expostos, porque lidam diariamente
com os pacientes infectados, né, buscando salvar vidas diuturnamente, a proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença, e isso baseado em critérios epidemiológicos, e, obviamente, a proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e preservação dos chamados serviços essenciais. Nesse sentido, né, o nosso país tem está contratando, né, ao longo de 2021, cerca de 662 milhões de doses. Dessas 162 milhões de doses, 572 milhões estão contratadas e 90 milhões em tratativas. Quando a gente olha para as que têm registro definitivo, nós temos da AstraZeneca Oxford, que nós já temos cerca de 176,2 milhões de doses, e da Pfizer, com 200 milhões de doses, né? Nós também fizemos parte de um convênio internacional chamado COVAX Facility, que tem nos entregado as doses tanto da AstraZeneca e vamos receber também da Pfizer. Aprovados com uso emergencial, nós temos a da Janssen, que temos um contrato de 38 milhões de doses, e temos com a Coronavac, que já temos fechado um contrato de 100 milhões de doses. E aprovada a importação aprovada pela Anvisa, nós temos 20 milhões de doses com a Covaxin, da Bharat Biotech, e da Sputnik 10 milhões de doses, que foram aprovados pela Anvisa na última semana, né? Então, esses são os grandes números com relação às vacinas. De modo, deputados, que hoje no Brasil nós já distribuímos cerca de 105 milhões de doses vacinadas para uma população de 160 milhões de brasileiros vacinável, e do grupo prioritário, né, daquele grupo que está no PNO, cerca de 80 milhões de brasileiros, que corresponde ao nosso grupo prioritário. Dessas 105 milhões de doses distribuídas, foram 47 milhões da Sinovac, 52 milhões da AstraZeneca e 5,9 milhões da Pfizer, que já foram distribuídas no nosso país. Quando nós olhamos para as doses aplicadas no nosso país, nós temos já 71 milhões de doses aplicadas, sendo delas 48 milhões de dose 1 e quase 23 milhões de dose 2, né? Quando a gente olha apenas da população com uma única dose, a gente já tem cerca de 30% da população vacinável no esquema de uma única dose. Lembrando que a maioria dos players, dos fabricantes nacionais, tem uma posologia de duas doses, com intervalos, inclusive, entre elas, de 28 dias, como é o caso da Coronavac, mas até de 3 meses, como é o caso da AstraZeneca e Pfizer. Doutor Arnaldo, desculpa lhe interromper. O senhor vai seguir com a apresentação, doutor Myron, então, falaria ao final, complementaria algo, porque a gente dividiu aqui 7 minutos e meio para cada um. Isso mesmo, acho que a ideia é essa. Eu estou no meu último slide já, que já daria... Perfeito. Obrigado. Pode dar sequência. Então, desculpe quando a interromper. gente olha para esses grupos prioritários que nós fizemos, olha lá, nós já temos, esse é o nosso quadro de hoje dos grupos prioritários. Nós já vacinamos 60 indivíduos institucionalizados com 60 anos ou mais, das pessoas com deficiência institucionalizadas, 100% dessas pessoas. Quando a gente olha por idade, até 60 anos para cima, 100% dessa população já está vacinada. Trabalhadores de saúde, 100%. População indígena, né, aldeada, 100%. População ribeirinha e quilombola, já 100%. Quando nós olhamos para a força de segurança, salvamento, né, as forças de segurança, que são os policiais e salvamento, já estamos com 42%, e a cada semana vamos aumentando cada vez mais o quantitativo do pessoal de força de segurança, salvamento e forças armadas. Os trabalhadores portuários, 100%, os trabalhadores de transporte aéreo, 100%. Estamos com 70% dos pacientes com comorbidade, independente de idade,
comorbidade, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com doenças raras e deficiências graves, independente da idade, e já estamos com 40% dos trabalhadores do ensino, da educação, né? Dos trabalhadores da educação com 40%. De modo que a cada pauta nós pactuamos, as pautas de distribuição, elas são pactuadas com os gestores estaduais e municipais, né, com os conselhos CONAS, CONASEMS, tripartite, de forma tripartite, de modo que a gente vai avançando nesses grupos prioritários, lembrando que na última pactuação foi acordado que cada estado, nas suas CIBs, podem ampliar a sua vacinação acordado com a sua CIB. Creio que esse era o meu último slide. Quero agradecer a oportunidade e lembrar e dizer, deputado, que eu estou com uma agenda com o ministro por volta das 17 horas, estarei à disposição até esse horário, mas quero pedir licença, se até às 17 horas, por ter uma agenda com o ministro Marcelo. E, em nome do ministro Marcelo, quero agradecer a nossa participação. Muito obrigado. Com a palavra, para dar continuidade, o doutor Myron. Muito obrigado, doutor Arnaldo. O microfone do doutor Myron está liberado, né? Doutor, não lhe escutamos. Normalmente, esses aparelhos, esses headsets, eles podem apresentar algum tipo de problema. Seria interessante, de repente, o senhor removê-lo e falar direto no equipamento. Ele pode estar apresentando algum problema de configuração da sua própria máquina. O som do senhor está liberado. Não lhe escutamos, doutor Myron. Não lhe escutamos. Bem conheço um pouquinho o Zoom e os laptops. O senhor vai ter que ir na configuração e alterar a entrada de áudio para o equipamento externo, né? O microfone externo que o senhor está utilizando. Vai passar para lá o representante do Ministério das Relações Exteriores, depois volta com ele mais 7 minutos. Doutor Myron, o senhor vou fazer diferente, para a gente não ficar com a audiência parada. Enquanto o senhor soluciona aí, faz um teste, de repente sai da sala, liga para algum colega e faz um teste com o Zoom, eu vou adiantando a audiência com o representante, com o expositor, doutor João Lucas, e na sequência retorno para o senhor. Tudo bem? Vamos juntos. Obrigado. Agradeço aqui o doutor Arnaldo Correia, né, e vou passar a palavra ao doutor João Lucas Quental Novaes de Almeida para sua apresentação. 15 minutos, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos e todas. Em nome do ministro Carlos França, queria primeiramente agradecer o convite para participar dessa audiência. Nós acreditamos que esse tipo de intercâmbio é sempre positivo e pode contribuir para esclarecer melhor a atuação do Itamaraty e dos demais órgãos do governo brasileiro no enfrentamento à Covid-19. Passados 1 ano e meio desde o início da pandemia, hoje existe um consenso crescente mundial de que a produção global de medicamentos essenciais, equipamentos hospitalares e vacinas está excessivamente concentrada em alguns poucos países ou regiões do mundo. No primeiro momento da pandemia, todos nós nos lembramos que sofremos com a falta de máscaras e depois equipamentos de proteção individual. Passamos também por crise de oferta de respiradores e, mais recentemente, de oxigênio. Hoje, enfrentamos um quadro de escassez mundial de vacinas, sobretudo devido a limitações de capacidade fabril e de gargalos na cadeia de produção. Nós conseguimos apurar, com base em estimativas independentes, que a capacidade atual de produção
requeriria aproximadamente 24 meses para que 70% da população mundial fosse devidamente vacinada, que é o objetivo que nós todos temos. Em momentos de normalidade, vamos dizer assim, a concentração da capacidade produtiva pode não apresentar maiores dificuldades. Mas em situações de crise sanitária como a atual, a oferta de produtos essenciais pode sofrer interrupções, restrições ou simplesmente problemas de fabricação. E no caso atual, a concentração da capacidade produtiva de vacinas contra a Covid-19 tem claramente contribuído para exacerbar a crise e atrasar a resposta mundial à Covid-19. Os países que dependem primordialmente de importação de vacinas estão todos enfrentando atrasos e escassez na oferta de produtos essenciais. Eu queria citar o caso da Índia, que é talvez um caso emblemático. Na qualidade de maior produtor mundial de vacinas, havia expectativa de que a Índia seria também grande fornecedor para o mercado global. E, de fato, nos primeiros meses desse ano, a Índia chegou a exportar volumes significativos de vacina. Mas, com a deterioração do quadro sanitário do país, a produção local foi alocada quase que integralmente para o mercado doméstico. Nós estamos acompanhando a evolução da pandemia na Índia e acolhemos os esforços da comunidade internacional para apoiar o país. As notícias mais recentes são, de modo geral, animadoras. E esperamos que, tão logo a situação esteja controlada, a Índia possa retomar as exportações de vacinas e, sobretudo, para a COVAX Facilities. Mas não há dúvida de que a dependência global em alguns países, como nesse caso da Índia, teve um efeito muito mais amplo do que se esperava. A experiência com a pandemia justamente tem contribuído para a formação de um consenso global sobre a importância de descentralizar a produção de medicamentos essenciais e, no caso em pauta, vacinas, para melhor responder à atual pandemia, mas também às próximas crises sanitárias que venham a surgir no futuro. Não se trata de promover a autossuficiência, mas de identificar hubs ou centros regionais que possam atender a demanda global de forma descentralizada. E o Brasil reúne todas as condições para se tornar um desses grandes centros regionais. De fato, o governo federal tem buscado priorizar a estratégia que permita a transferência de tecnologia e a produção local de vacinas. Tendo por base a Lei de Encomenda Tecnológica, a Fiocruz assinou contrato com a AstraZeneca em setembro do ano passado, que prevê a produção de vacinas, primeiramente com IFA importado. E, mais recentemente, a Fiocruz finalizou o acordo de transferência de tecnologia para permitir que domine todo o ciclo de produção de vacina contra a Covid aqui no Brasil. Da mesma forma, o Instituto Butantan assinou um contrato em setembro do ano passado com dispositivos similares, nesse caso com a farmacêutica chinesa Sinovac. Acredito que os representantes dos dois institutos poderão, claro, detalhar mais essa questão. No caso do Itamaraty, nós temos atuado em conjunto com os demais órgãos do governo para assegurar a oferta de vacinas e insumos à população brasileira, dentro das nossas competências legais e institucionais. Nós temos total disposição para atuar com os demais órgãos competentes, também para fomentar e apoiar a produção local. A nossa rede de embaixadas e consulados tem mantido um contato permanente com as instituições de pesquisa, empresas e governos de outros países, com vistas a assegurar a oferta de vacinas e identificar potenciais parceiros. Os postos do Brasil no exterior têm prospectado empresas e laboratórios com interesse de investir na produção de vacinas aqui no Brasil. Agora, a fim de complementar a produção local nessa que é a fase crítica da demanda por vacinas, como bem disse o secretário Arnaldo, o governo brasileiro também firmou contratos bilaterais
com os principais laboratórios internacionais, e também o Brasil se associou ao COVAX Facility, desde o início de suas atividades em setembro do ano passado. Por força da sua competência institucional e do conhecimento técnico, coube justamente ao Ministério da Saúde negociar diretamente com os laboratórios internacionais e firmar os contratos. Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses contratos bilaterais, isso já foi feito pelo Ministério da Saúde, mas eu queria assinalar que nos nossos contatos, no mais alto nível entre Brasil e a liderança e o secretário da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, nós temos ouvido repetidamente manifestações de apoio para que o Brasil se torne um polo ainda mais relevante nas cadeias globais de produção de insumos e produtos farmacêuticos e, claro, também vacinas. Nesse contexto, vale mencionar que o Brasil participará com uma delegação de alto nível, chefiada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Fórum Mundial sobre Produção Local, agora no fim deste mês. É um mecanismo organizado pela OMS em formato virtual, pelo menos nessa primeira edição, e oferecerá uma plataforma ampla para discussões sobre produção local e transferência de tecnologia, e em especial para países em desenvolvimento. O fórum, nós temos a expectativa que se tornará um elemento central de um novo mecanismo para promover a produção local e facilitar a transferência de tecnologia. Os objetivos desse mecanismo, tal como nós vislumbramos, serão oferecer uma plataforma global para intercâmbio de ideias sobre promoção de produção local, inclusive transferência de tecnologia, identificar tecnologias de saúde prioritárias para a produção em países em desenvolvimento, considerar mecanismos e oportunidades que promovam ou facilitem a transferência de tecnologia para a produção local, apoiar a capacitação, promover parcerias e sinergias de negócios e oferecer recomendações e ações para os governos interessados. Por fim, o Itamaraty tem mantido diálogo com as instituições de pesquisa brasileiras sobre o lançamento, também pela OMS, de um hub para transferência de tecnologia de RNA mensageiro. Nós acreditamos que essa modalidade pode ser estratégica para o Brasil e pode incorporar tecnologias novas em vacinas utilizadas hoje na produção da Pfizer e da Moderna. Muito obrigado, senhor deputado, senhoras deputadas. Estou às ordens para qualquer pergunta ou esclarecimento. Muito obrigado, doutor João Lucas. Agradeço sua exposição. É importante que eu estou até comentando aqui com a mesa, nós iremos entrar em contato com todos os expositores para aqueles parlamentares, quando descobrirem que essa audiência ocorreu, porventura perderam e tiverem algum tipo de dúvida, a gente possa entrar em contato direto, esclarecer. Essas informações são bastante importantes e esclarecedoras. Obrigado. Eu tenho aqui a situação seguinte, o doutor Raul Machado tem um compromisso de agenda e eu queria perguntar para o doutor Mayro se está tudo ok, se é rápido a sua apresentação ou se vai precisar de uns 7 minutos ou mais para que eu possa permitir que o doutor Raul faça a primeira dele e, na sequência, o senhor. Mas abro a palavra para o senhor poder se manifestar primeiro, doutor Mayro. Obrigado, deputado. Estão ouvindo agora direitinho? Lhe escuto bem. Então, era exatamente aquele problema que o senhor falou. Entendo o Tiquinho, né? Por isso que eu estou aqui, nessa comissão maravilhosa. Mas, a minha fala é muito curta, eu acho que não precisa nem... Por favor, então prossiga. Muito obrigado. Só dizendo um pouco do que a nossa coordenação aqui dentro da SPT está realizando, nós fomos solicitados pelo ministro da Saúde, pelo ministro Queiroga, a fazer uma série de visitas, começando aí pela base de laboratórios de saúde animal, para ver se eles teriam condições, ou como é que eles estão equipados, como está a estrutura deles para avançar num projeto muito interessante de ampliar a produção brasileira de vacinas contra a Covid.
o Parque Industrial Brasileiro, né, o Complexo Industrial da Saúde Brasileiro, não só, principalmente de saúde humana, que é o que nós cuidamos aqui, no Ministério da Saúde, ele é imenso, ele é muito bem preparado, ele tem todas as condições de atender a saúde no Brasil. É uma mentalidade muito arrojada dos nossos empresários, e são nossos parceiros aqui em várias questões. Não só eles suprem o SUS em muitos itens necessários à saúde do povo brasileiro, mas como também eles têm uma visão arrojada de futuro e planejam estrategicamente. Então, dentro disso, nós começamos agora, né, começamos a agendar agora as visitas a essas fábricas, essas plantas industriais. Não é uma visita de nenhum tipo de fiscalização, isso quem faz é a Anvisa, mas é uma visita para conhecer mesmo a nossa capacidade em loco. Tá? Então, fazemos visitas rápidas com os técnicos aqui nossos, né? Isso é um comando do ministro, então estamos realizando essas visitas. E, juntamente com a nossa equipe técnica, levamos também técnicos da secretaria do nosso secretário Arnaldo, que acabou de falar, e também verifica outros aspectos. E, por sua vez, a Anvisa, que também é do Ministério da Saúde, verifica, aí sim, as questões legais, as questões normativas e de cumprimento. O que foi feito e ainda está sendo feito com relação aos laboratórios de saúde animal é isso, ver se é possível a adaptação, se é possível que esses laboratórios possam ser, no futuro, utilizados para a produção de vacina. O que se constata é que a tendência é que sim. A questão nossa é mais de ter o IFA nacional, como foi bem colocado aí pelo secretário Marcelo Morales, e temos um IFA nacional e suprirmos vacina não só para o Brasil, como para o mundo todo, e pelo menos para o nosso hemisfério aqui, ou para a nossa região. Esse é o grande projeto que vale a pena o Brasil ter, e que já tem sido sinalizado, não só por nossa área aqui, mas principalmente, e talvez principalmente, pelo nosso Congresso. O Congresso tem se preocupado com isso, o Senado, os senadores têm colocado isso como uma questão importante, e vamos avançar nesse sentido. Então, essa é a contribuição que, nesse momento, estamos dando ao processo. Temos aí a SPS, nossa secretaria, temos aí o Ministério das Relações Exteriores, que já apresentou, e estamos em diálogo também com eles. Está sendo criado um grupo de trabalho exatamente para isso, aqui no âmbito do Ministério da Saúde, e esse grupo de trabalho convidará o Ministério das Relações Exteriores, convidará a MCPI, convidará o próprio MAPA e o Ministério da Economia para compô-lo, para que a gente possa fazer sugestões no nível do Ministério e também no nível da Administração Federal para ampliação de produção de vacinas no Brasil, mas em caráter permanente, para que possamos ser um hub de vacinas aqui da América do Sul e talvez do Hemisfério do Sul. É isso que teríamos a dizer, deputado, e todas as autoridades presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Myron Moraes, por suas considerações. Passo agora a palavra para o nosso próximo orador, que é o senhor Raul Machado Neto, para sua apresentação de 15 minutos. Obrigado, doutor Raul. Por favor, fique à vontade. Beatriz. Oi, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Medeiros. Boa tarde, Krieger, em especial. E gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder falar. E eu vou direto ao assunto. E vocês sabem, o Butantan é uma instituição que tem 120 anos de existência. Surgiu na mesma época do que a Fiocruz, a Fundação Fiocruz, e hoje nós temos duas instituições que eu sempre digo e começo com essa colocação, que são duas instituições que merecem a consolidação, porque o modelo de competência regional cada vez mais se faz necessário. Nós vimos que as competências
de poucos países e provendo insumos, provendo equipamentos para muitos países, foi uma condição que causou grandes problemas na pandemia. O Instituto Butantan hoje tem 5 ações relacionadas com a Covid. Não precisa dizer que o Instituto Butantan é o maior fornecedor do sistema do Programa Nacional de Imunização. 65% das vacinas do Brasil advêm do Instituto Butantan. E falar de vacina e falar de soro é falar de uma condição de produção já muito bem estabelecida no Instituto Butantan. Com relação à Covid especificamente, eu gostaria de falar que nós temos 5 ações em andamento. A primeira ação, é claro que é essa combinação que nós tivemos com a Sinovac da China para o desenvolvimento. Nós temos um desenvolvimento da parte clínica que foi essencial para a aprovação no sistema brasileiro e no sistema mundial. E a Sinovac tem um programa de transferência de tecnologia que já está em andamento, um tech transfer, e abrigará aqui no Butantan abrigará no seu Parque Fabril, na parte de bioindústria, uma fábrica de multipropósito que incluirá a produção da vacina da Coronavac. A Coronavac foi a principal vacina no início dessa pandemia. Ela teve um papel muito importante nesse processo. E eu gostaria de falar sobre também o programa Serrana, o projeto Serrana, que foi um projeto que consolidou a vacina, que consolidou uma série de informações relativas à vacina, à Coronavac. É um projeto exitoso, um projeto bastante singular, que utilizou 98% de uma cidade, 98% da população ativa da cidade de Serrana, 27 mil pessoas participaram desse projeto, um projeto que teve uma capacidade de avaliar em escala bastante ampla uma série de efeitos. E os resultados são resultados positivos. Nós temos os casos sintomáticos decaíram 80%, nós tivemos um decréscimo das internações de 86% e das mortes de 95%. Isso complementa o processo de vacinação que ocorreu em grande escala na cidade de Serrana. Ainda no combate a coronavírus, nós temos a Butanvac. O Butanvac é uma vacina que será produzida inteiramente no Brasil. É uma vacina de numa plataforma de vírus de Newcastle. Newcastle é uma doença que ocorre em aves, que não causa nenhum problema para o ser humano. E nesse vírus de Newcastle, colocou-se a expressão, incluiu-se a expressão de algumas proteínas S, que são proteínas que determinam a produção de anticorpos para a proteção contra a Covid-19. A Butanvac é interessante que vocês saibam, essa já era uma iniciativa que estava no Butantan no começo do ano passado, e ela casou com uma iniciativa internacional que estava em desenvolvimento pela 2 instituições de grande prestígio. Uma é a Mount Sinai Medical School e a outra é a Universidade do Texas, em Austin, que também estavam desenvolvendo esse tipo de plataforma para a produção de vacina. Isso vem dentro de um conjunto que é patrocinado, não é patrocinado, mas coordenado pela PATH, e tem uma intenção de tem como propósito cobrir países de baixa e média renda, o que é bastante interessante para nós.
Essa vacina Butanvac, ela utiliza a mesma plataforma que nós temos em produção de ovos, a mesma plataforma que nós temos em produção de ovos para a vacina da gripe. Nós terminamos, há 2 dias atrás, 80 milhões, concluímos 80 milhões de doses de vacina da gripe, que estão sendo colocadas à disposição do Programa Nacional de Imunização. Então, nós utilizaremos para a produção dessa vacina, diga-se de passagem, nós já iniciamos a produção da Butanvac, e mesmo antes do processo de aprovação ser finalizado pela Anvisa, que está na iminência de aprovar o ensaio clínico para o teste dessa nova vacina. Essa vacina ela tem a mesma plataforma, como eu disse, em produção de ovos, e por isso utilizaremos a mesma infraestrutura bioindustrial que já está estabelecida para a vacina da gripe. Adicionalmente, o que nós gostaríamos de colocar adicionalmente? Adicionalmente, nós temos a produção de soro, que estamos já nos ensaios clínicos para o soro de hiperimune, o soro que, enquanto a vacina, vocês sabem bem, a vacina é um tratamento preventivo, ela apresenta o vírus para que a gente produza a nossa proteção. O soro é para aqueles que já estão convalescendo, e nós temos um soro que tem é muito promissor, está em desenvolvimento, nós já temos alguns milhares de ampolas desse soro prontas e que estão sendo utilizadas no ensaio clínico que está em andamento. Além do soro, nós temos uma rede de plasma de convalescente no estado de São Paulo, nós organizamos uma rede no estado de São Paulo, temos a distribuição feita por centros específicos sob a nossa orientação. E isso é também uma medida muito importante, que é uma medida terapêutica para aqueles que não têm mais condições de se proteger com a vacina. Adicionalmente, nós temos a implementação de uma rede de testes, que foi a primeira rede, foi implementada a primeira rede de testes aqui no Butantã, logo no início da pandemia. Essa rede de testes, rede de PCR, contava com 16 centros no estado de São Paulo, e foi coordenado pelo Butantã. Hoje o que nós temos é uma rede que nós chamamos de rede de alerta das variantes, que inclusive detectou uma variante da África do Sul em Sorocaba. Aí são 6 outros centros que utilizam desses outros 16 centros de teste para determinar, para averiguar e se estabelecer uma sentinela daquelas variantes que, porventura, possam ocorrer. Então, além do monitoramento da pandemia, nós temos condição de detecção de variantes, o que é muito importante, porque nessas vacinas de nova geração, por exemplo, a Butanvac, que a gente considera uma vacina de nova geração, já estará incluindo as variantes, tem essa possibilidade de incluir as variantes. O Butantã, com esse conjunto de atividades, tem como proposta uma palavra só, que é uma frase só, que é nós estarmos sempre a serviço da vida. Eu acho que eu vou ser direto e enxuto para que vocês possam, porventura, me questionar, nos questionar. Eu gostaria de dizer que estou aqui também com a presença do Dr. Paulo Capelotto, que poderá complementar, caso eu tenha me esquecido de algum detalhe que possa ser relevante. Dr. Paulo, por favor. Dr. Paulo Capelotto. Senhores deputados, senhoras deputadas, demais participantes,
Na realidade, só mesmo agradecer a oportunidade, cumprimentá-los e, sem dúvida, a explanação já feita pelo professor Raul me parece mais do que suficiente. E também me coloco à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a exposição apresentada pelo doutor professor Raul Machado e pelo acompanhado doutor Paulo Capeloto, que nos engrandece bastante nesse tema e certamente nas perguntas, né? Vamos aguardar o questionamento dos colegas parlamentares e passo a palavra para concluirmos para o senhor Marco Krieger, para a sua apresentação de 15 minutos. O senhor me corrija se eu falei errado o seu sobrenome e já me ensina a gente poder estar na mesma página. É Marco Krieger. Representante da Fiocruz. É Marco? Marco Krieger, é. Krieger, ok. Isso. Por favor. Bom, eu queria, em nome da Fiocruz, aí, agradecer, né, o convite da comissão, todos os deputados, dar um abraço aqui nos amigos, Marcelo Moraes, Raul Machado, que a gente tem estado aí em tantas reuniões e trabalhando aí da maneira mais solidária possível no enfrentamento dessa pandemia, com muitos projetos já bem encaminhados, né? Eu vou fazer uma breve atualização do nosso projeto, eu vou projetar para ficar mais fácil, trazer algumas informações, e vou tentar também fazer isso num prazo bastante rápido, para ficar dentro dos meus 10 minutos, né? Deixa eu só achar a apresentação certa aqui, para não falar nenhuma coisa tão desatualizada. Bom, o que eu trago para vocês primeiro, né, é realmente um resumo de um projeto que ele está sendo feito num tempo recorde, e a gente tem que salientar isso porque às vezes a gente tem tido frustrações das expectativas que nós mesmos criamos, mas nós jamais faríamos um projeto, né, para implantar a produção de uma nova vacina num período de 6 meses, como nós tivemos que fazer, e também como o Butantan fez, né? Mas nós não fizemos isso por excesso de confiança, ou por sermos muito otimistas com esses cronogramas, mas sim em tentar auxiliar a sociedade brasileira a ter essa ferramenta tão importante da vacina, e iniciamos esse processo, que é um processo que eu considero de antecipação e preparo, mesmo antes da gente ter certeza que as vacinas estariam sendo disponibilizadas nesse prazo tão rápido, né? Eu começo aí salientando que quando a gente começou a pensar nesse projeto, em ver como mobilizar nossas capacidades industriais, existiam muitas pessoas, inclusive CEOs de grandes empresas produtoras de vacina, das maiores produtoras de vacinas globais, que não acreditavam que a gente teria a possibilidade de ter uma vacina antes de 2022. Mas, por outro lado, nós também nunca tínhamos enfrentado uma situação tão dramática do ponto de vista da saúde global, né? Então, mesmo correndo esses riscos aí, nós tivemos que assumir esse cenário de antecipação e preparo. No nosso caso, né, nós tivemos que fazer isso com a utilização da lei de inovação, porque nós não tínhamos condições, né, do ponto de vista da legislação de compras federal, de fazer aquisição de um produto ainda em desenvolvimento ou sem registro com a Anvisa. Então, nós tivemos, né, a possibilidade de, juntamente com outros colegas aí do Estado, do governo brasileiro, né, colegas da AGU, de diferentes ministérios, elaborado uma saída de antecipação desse processo através da lei de inovação, da lei da ciência e tecnologia, que prevê, então, esse mecanismo da encomenda tecnológica que permitiu que a gente já, a partir de junho, assinasse, né, um memorando de entendimento com uma empresa que estava liderando um dos projetos que estava mais à frente naquele momento, e aí nós fizemos uma matriz de análise bem complexa, aí, levando em consideração, né, nossa capacidade produtiva, o estágio que estava, e aqui é muito importante que a gente contextualize
nós somos totalmente a favor do desenvolvimento das vacinas nacionais, nós temos vários projetos de pesquisadores nossos, nas nossas instituições, mas nós também tínhamos essa noção, né, da importância e da necessidade de trazer a vacina o mais rapidamente possível. Então, tivemos que nos equilibrar aí em tentar trazer os projetos mais avançados ao mesmo tempo de garantir o desenvolvimento dos nossos projetos. Bom, esse projeto, então, nós assinamos um contrato em setembro, iniciamos a submissão à Anvisa e recebemos, né, a primeira matéria-prima em fevereiro desse ano, um pouquinho de atraso das nossas expectativas iniciais, isso gerou uma grande frustração, mas eu garanto para os senhores que, num processo normal de produção de uma vacina, nós temos aí um ano e meio de planejamento dos quantitativos, né? Nesse cenário que nós estamos trabalhando sem folga nenhuma, um atraso de 15 dias acaba gerando uma frustração na sociedade que nós entendemos, né? Mas eu queria salientar que, na verdade, nós recebemos essa IFA no dia 6/2, um mês depois, né, um pouquinho mais de um mês, nós já tínhamos feito a produção nacional e obtido o registro definitivo dessa vacina no Brasil com base dessa produção, que é um processo que normalmente demoraria aí próximo de um ano, foi feito num período de um mês, e já iniciando as entregas aí no primeiro mês após o recebimento do IFA, né? Chegando já no segundo mês a uma escala de produção bem grande, de 1 milhão de doses por dia. Bom, o que nós tínhamos contratualizado na nossa encomenda tecnológica era um quantitativo estimado em setembro, né, para conseguir 100 milhões de doses, de 14 lotes de produção num bioreator de 4 mil litros. Né? Essa era uma ideia que a gente tinha, mas é bom salientar que esse processo estava em desenvolvimento, o próprio escalonamento da produção. Nós não recebemos nenhuma matéria-prima em janeiro, né? Tivemos esse atraso em janeiro. E em fevereiro, nós recebemos 2 lotes, um no início do mês, que serviu para a gente trabalhar com o registro, mas aqui eu quero chamar a atenção que do dia 27 de fevereiro até o dia 28 de março, período de mais ou menos 30 dias, né? Lembrando que fevereiro é um mês um pouquinho mais curto, nós tivemos aí a entrega de 5 lotes. Então, nós iniciamos o mês de abril, já dentro do cronograma, e aqui é importante, né, agradecer o esforço dos nossos parceiros. O Brasil foi praticamente o único país que está dentro do cronograma da vacina de Oxford, né? A gente tem visto aí dificuldades em muitos países para muitas vacinas, mas nós tivemos uma dificuldade inicial, mas já no mês de abril tivemos aí as entregas dos 2 lotes de abril, recebemos os 2 lotes de maio no dia 22 e estaremos recebendo agora também no mês de junho 2 lotes, esses já estão com a data prevista para sair agora dia 10, o primeiro lote já está com autorização feita, vai chegar dia 11 aqui. Bom, com essas entregas programadas, né, nós tivemos assim um início dessas entregas aí nesse primeiro mês, né, que foi o mês de março, né, recebemos a IFA em fevereiro, fizemos as primeiras produções, obtenção do registro, as primeiras entregas em março, mas a partir, então, de abril, nós começamos a fazer entregas mais consistentes. E já estamos aqui na 8ª semana com entregas ao redor, a média nessas 8 semanas é 4,8 milhões de doses por semana, e já temos garantido matéria-prima para manter essa produção por mais 8 semanas à frente, né? Então, já estamos aí entrando no mês de junho numa situação confortável das entregas de junho e julho, mais ou menos garantido com essa matéria-prima que já está no Brasil, né? A gente já tem aqui no Brasil cerca de 62 matéria-prima para essa entrega acumulada de 62 milhões de doses. Se a gente adicionar a essas 62 milhões, 4 milhões de doses que nós recebemos prontas do Instituto Serum no mês de janeiro, a gente chega aí já com matéria-prima entregue para 66 milhões, e com essas entregas aí previstas para junho e julho, a gente pretende entregar essa primeira etapa do nosso projeto. É importante que a gente saliente que
embora tenha sido um projeto inédito para ser feito em 6 meses, de forma paralela, nós também iniciamos, no mesmo período, basicamente com a mesma equipe, o projeto da nacionalização total da produção do insumo farmacêutico ativo dessa nova vacina. Então, em agosto, mesmo antes da assinatura desse contrato, que foi feito essa semana, no dia 2 de junho, nós já iniciamos as trocas das informações técnicas, a aquisição de equipamentos em outubro, recebemos esses equipamentos em janeiro, fizemos a instalação dessa adequação dessa área que ficou pronta, já recebeu em abril a inspeção da Anvisa com certificado de boas práticas de fabricação para essa vacina e já assinamos o contrato, já recebemos o coração da tecnologia, que são os bancos de trabalho das células e o lote semente do vírus para produção. E iniciamos também esse mês, né, já o treinamento dos processos com a chegada desse material, e a ideia, então, é daqui para frente começar ainda em junho a produção dos lotes de pré-validação, a iniciar no mês que vem, em agosto, né, após o primeiro lote de pré-validação estar entregue, uma submissão contínua à Anvisa, para que a gente possa começar também em agosto a produção dos lotes comerciais, e a nossa ideia, então, é, em outubro, né, termos o registro da Anvisa e o início das entregas da vacina 100% nacionalizada. Tá? Bom, um resumo do que a gente tem até agora, né, até esse momento, nós já fizemos a entrega, então, de quase 51 milhões de doses, né, são mais ou menos mais de 45% das doses que já foram entregues. Aí é importante salientar que o papel dos produtores públicos, né, a gente tem vários contratos assinados, mas quase que 95% das entregas que foram feitas ao PNI foram pelos produtores públicos brasileiros, isso tem que ser destacado. E nós temos aqui, então, uma expectativa aí de fornecimento nessa mesma, quantitativos aí nos próximos meses. Temos o início da produção do IFE em junho, mas só teremos as primeiras entregas em outubro, e para evitar, né, diminuir um pouco o risco de um projeto tão complexo como esse, nós conseguimos negociar com os nossos parceiros e com o Ministério da Saúde um contrato de manutenção do fornecimento do insumo farmacêutico ativo pelos nossos parceiros, pela AstraZeneca, de um quantitativo de lotes para garantir mais 50 milhões de doses, né, que já foram orçamentados, já tem uma medida provisória publicada que vai permitir, então, que a gente faça a transição entre essas duas etapas do projeto, né? Eu acho que é muito importante a gente salientar, e aí, como o Raul falou sobre o experimento Serrano, eu também trago aqui algumas informações já do mundo real da utilização dessa vacina. No caso, o primeiro país que começou a usar vacinas no globo foi o Reino Unido, então eu trago as informações do Reino Unido, que usou principalmente a vacina da Pfizer no primeiro momento, mas já em dezembro teve o início da utilização da vacina de Oxford AstraZeneca, aqui no Brasil, produzida pela Fiocruz, que é responsável por 70% das vacinas aplicadas no Reino Unido, e essas vacinas mostraram um grande desempenho, né? Aqui eu trago algumas dessas informações que foram coletadas. Essa primeira informação aqui foi o estudo de efetividade contra os casos graves, né? E já com uma dose da vacina, já num período bem rápido, a vacina da AstraZeneca conseguiu trazer uma proteção já de 70% já na segunda semana dessa hospitalização e chegou a 94% aí depois de um mês, com desempenho até um pouco superior à vacina da Pfizer, que também é uma vacina muito boa, né? Uma atualização desses dados que saíram na semana passada mostram, então, a comparação agora no Reino Unido como um todo também dessas vacinas, né, com vários critérios, né, e elas têm se mostrado muito efetivas em evitar as doenças sintomáticas já com uma dose, mas isso melhora com a segunda dose, é verdade. Hospitalização também com desempenho muito bom, né? No nosso caso, a gente tem mais dados com a primeira dose, que a segunda dose tem um intervalo maior, esses dados estão saindo,
mas dados muito importantes, né, sobre a redução da mortalidade e sobre a diminuição da infecção, da transmissão, têm mostrado que essas vacinas vão auxiliar aí o Brasil no futuro próximo também a obter resultados tão impactantes como os que estão sendo encontrados no Reino Unido. Então, essas informações e atualizações que eu gostaria de trazer e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional que os senhores queiram fazer. Muito obrigado, agradeço ao doutor Marco pela apresentação. Na condição de coautor do requerimento, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações, entre elas a mais importante, ok? Apesar da exposição aqui feita, em especial pelo Ministério da Saúde, eu já entendi que os institutos estão engajadíssimos em produzir ainda mais vacinas. Antes de passar para os meus colegas deputados, caso tenham dúvidas, caso não, nossa assessoria entrará em contato sobre qualquer questionamento que, porventura, venha a ocorrer no decorrer da semana, para que seja esclarecido. Eu tenho uma pergunta que eu não consegui acreditar. Eu vi aqui uma boa parcela da sociedade, assim, que a gente, inclusive, fica muito feliz, que a afirmação né, nessa comissão de que foram 100% imunizados. Mas quando me mostrou ali 42%, foi 42%? Das forças de segurança pública, e eu tenho, por exemplo, uns 100% de policiais legislativos aqui que não foram vacinados. Eu tenho uma polícia militar do Distrito Federal mínima que foi vacinada, de São Paulo, do Rio, se for pesquisar, mínima. Da polícia Judiciária, então, nem se fala, esquece. Polícia Civil, PF, não tem vacinação para esses, a não ser aqueles que entraram não como segurança pública, mas como mobilidade. Pergunto eu, onde é que a gente tem acesso a essa informação que não seja um slide concreta, que possa ser, de fato, esclarecido que tamanhos de números sensacionais são esses, que na ponta nós não temos essa informação. Se eu submeter agora ao comando da Polícia Militar o pedido de informação quantos foram vacinados, se eu submeter agora ao diretor da Polícia Civil de qualquer estado, em especial aqui do DF, onde eu tenho acesso para ter essa resposta em minutos, daqui a pouco chega para mim, eu não tenho 42% imunizado aqui no DF, certamente. Como foi esse critério? Onde é que estão esses números? Foi uma informação dessa, ela que traz até problema para a gente. Nós somos parlamentares, nós vamos ser cobrados. Depois de hoje, eu tenho certeza que vou ser cobrado. Vão me perguntar, cadê a vacina? Começar aqui pela porta. Na hora que eu sair por essa porta aqui, os meus colegas que defendem, nos protegem e cuidam para que os trabalhos da Câmara sejam seguros para todos, né? Dão segurança para nós. Eu fiquei sabendo que é 0% aqui. Ninguém foi vacinado ainda. E peço, inclusive, ao senhor que o senhor intervenha urgente junto ao ministro, doutor Arnaldo, porque eu já fiz ofício, já pedi, já implorei. A casa está aberta de novo. Está tudo funcionando de novo, com visitantes e tudo. Eu não quero perder pessoas aqui dentro e ter que fechar de novo, como fechamos lá atrás, os trabalhos da casa, das comissões, porque nós não estamos conseguindo dar a devida segurança para os profissionais que garantem a segurança dessa casa. Por favor, com a palavra, poderia me ajudar, porque eu juro por Deus, não é nem querendo ser crítico, porque eu posso me dizer que sou base, né? Mas é porque eu vou ser cobrado e não tenho essa resposta. Claro. Deixa eu só falar uma coisa. Talvez até tenha sido uma expressão equivocada de minha parte. Para cada grupo populacional que nós estudamos, existe um denominador que são levantados junto com os seus as respectivas pessoas, né? Por exemplo, quando a gente fala de população indígena aldeada, existe uma fonte que nos dá esse denominador para que a gente possa dizer, olha, 100% das doses, baseado nesse denominador, foram distribuídas para todos os de 6. Eu posso dizer com garantia, só dando um exemplo e vou chegar exatamente na Força de Segurança e Salvamento. Eu posso dizer que 100% dos índios foram vacinados? Certamente não. Eu acho que talvez foi um equívoco da minha expressão. Acho que é da maneira como a gente fala toda hora, que fala, né? A gente tem, sim, doses distribuídas que daria um quantitativo baseado nos denominadores que cobriria essa população. Então, quando a gente fala que 100% dos índios foram
foram vacinados, é porque nós distribuímos dose que era suficiente, de acordo com o denominador que nos foi repassado, com relação a essa questão. Com relação às forças de segurança e salvamento, cada estado, na sua CIB, organiza a sua vacinação. Então, quando a gente fala que hoje, com a última pauta, nós fizemos uma distribuição com uma cobertura de 40% da Força de Salvamento, Segurança e Forças Armadas, é baseado nesse denominador que nós distribuímos para as 27 unidades da federação. Cada estado, deputado, tem uma CIB, que é uma Comissão Intergestora Bipartite, em que nessa CIB ela se decide o seu programa de vacinação. Então, quando a gente diz que tem 40% dos trabalhadores de educação que distribuímos, eu acho que essa foi a expressão que nós falamos equivocada, né? Nós falamos que talvez não seja de vacinados exatamente, mas de doses distribuídas que cobririam o denominador em questão. Eu acho que eu me expressei, que a gente vive tantos falando sobre isso, que acaba usando a expressão equivocada. Então, na verdade, nós temos denominadores oferecidos pelo IBGE, enfim, por vários órgãos, que nos entregam esses denominadores, nós repassamos aos estados e os estados fazem, respectivamente, junto aos seus órgãos competentes, a sua distribuição. Por acaso, também fiquei sabendo que o Distrito Federal vai intensificar a vacinação da Força de Segurança e Salvamento ao longo dessa semana, né? Ao longo dessa semana. Então, especificamente, mas isso é uma informação que eu soube nessa semana. Então, assim, varia de estado para estado. Mas, quando a gente fala na distribuição baseado em termos de quantitativo denominacional. Doutor Arnaldo, aproveitando a sua explicação, agradeço. Essa correção foi importante. O senhor colocaria os colegas parlamentares numa situação muito desconfortável. Nós iríamos receber pressão aqui, porque da forma que foi colocado... Em nome disso, eu peço desculpas oficialmente pela minha mal expressão. Perfeito, está corrigido e agradeço o seu esclarecimento. Eu vivo trabalhando com isso, confie, deputado Luiz. Eu tenho trabalhado nos últimos 8 meses cerca de 20 horas por dia, de segunda a segunda, né? E às vezes a gente fala uma expressão que não é correta. Está corrigido, sem problema nenhum. O importante é o esclarecimento. Desculpas pela minha má expressão. Sem problemas. Apenas colocar aqui mais uma questão que eu coloquei logo no início dos trabalhos, que eu peguei uma planilha, só para título de exemplo para essa audiência, do dia 6 agora do 6, em que tem um quantitativo de 2.400.000 aproximadamente doses da vacina Pfizer, e que a distribuição não... Eu tentei encontrar um critério, inclusive de percentual populacional, proporção de pessoas mais velhas, com mobilidade, eu não encontrei, né, uma matemática que justificasse o Distrito Federal receber 30.000 doses apenas dessas 2.400.000. E procurar do secretário por que não vacinar. São basicamente 2 perguntas, mas no mesmo contexto. Por exemplo, os policiais legislativos, a segurança pública, ele falou exatamente que o volume, a quantidade de doses que vem para o DF não são suficientes, satisfatórias para poder dar prosseguimento nisso. E pior, a Polícia Legislativa, como ela não faz parte do artigo da Constituição que trata de segurança pública, ela fica num limbo. Então, precisaria de uma ação, e aí eu peço para o senhor, que tem acesso direto ao ministro, que encaminhe as doses necessárias, são mínimas. São 100 para, por exemplo, o Senado, 250 para a Câmara dos Deputados. É um volume que não vai afetar a vida de ninguém, mas se não vier do Ministério, o secretário não pode fazer, inclusive por uma intercorrência do Ministério Público, porque não está respeitando o plano de vacinação indicado pelo Ministério da Saúde. Né? Então, assim, primeiro, qual é o percentual? Como é que tem esse critério, né, de definição do percentual de distribuição? E segundo... As 2.400.000 doses, né, que nós distribuímos recentemente foram todas da Pfizer. Né, foram todas da Pfizer. Para esse quantitativo de doses, a gente teve que dividir
7,5% para comorbidades, gestante puérperas com comorbidades, pessoas com deficiências e deficiência permanente, 25% para trabalhadores de educação do ensino básico, 4% para forças de segurança, salvamento e forças armadas e 12% para fecharmos os trabalhadores do transporte aéreo. Então, vamos fechar na conta aí, dos 2,4 milhões da Pfizer, nós estamos com quatro grupos, né? 4 grupos em aberto, que a gente, a cada pauta, vai distribuindo essas doses. Então, dos 2 milhões e 400 da fase, que são D1, que são distribuídos como D1, eles perfizeram, né? Avançamos do que já vínhamos de pautas anteriores, avançamos 7,5% no nosso denominador de comorbidade, avançamos 25% nos nossos denominadores de trabalhadores do ensino básico, avançamos mais 4% nos trabalhadores de forças de segurança e salvamento e forças armadas, e fechamos, né, porque já estava em 82, e fechamos com 12% os trabalhadores dos transportes aéreos. Mas, deputado, sem problema nenhum, possa ser que tenha recebido, se eu não tenho noção, a quantidade de documentos que eu recebo a cada dia. Possa ser que, eventualmente, eu tenha recebido esse documento e confesso quando eu não sei, eu digo simplesmente não sei, porque a minha capacidade tem um limite. Mas, se houver um pedido específico com relação a essa força de segurança e salvamento, eu gostaria que o senhor encaminhasse para o PNI, tá certo? A SVS com o denominador, né, com nome e CPF, porque a gente pode levar para pactuar com o CONAS e CONASEMES, e na próxima, em uma outra pauta, nós enviarmos dessas doses equivalentes ao Distrito Federal sem problema nenhum. Mas, de novo, pactuando com CONAS e CONASEMES. Todas as nossas pactuações são feitas com CONAS e com CONASEMES. Obrigado. Encaminharemos o ofício para o senhor em nome da Casa da Câmara dos Deputados e do Senado para que seja dado prosseguimento, e tenho certeza que todos ficarão muito gratos. E obrigado pelos esclarecimentos. Tendo em vista que eu não vejo colegas deputados na sala, eu vou ler uma pergunta que eu achei interessante, sobre um relatório que a Fiocruz, a Melissa, que nos manda, participa conosco aqui, num programa que a Câmara dos Deputados tem de abrir o diálogo, né? Eu não vou me estender muito mais do que às 17 horas, senhores, então vou ler essa pergunta dela e, na sequência, a gente pode dar encaminhamento para as considerações finais dos senhores. O relatório da Fiocruz estão apontando um aumento de rejuvenescimento da pandemia. Acho que ela quer dizer assim, quanto mais tempo se passa da pandemia, percebe-se que os jovens estão sendo mais contaminados de forma grave, né? Portanto, reações mais graves. Em maio, mais da metade dos casos de internação foram de pessoas não idosas. Que medidas estão sendo adotadas ou poderão ser adotadas para lidar com essa mudança na perspectiva do grupo de risco da faixa etária? Acho que a pergunta está bem clara, né? A cepa mudou a forma de ataque e o padrão de vacinação antes era um. Hoje nós temos uma outra visão, que eu vi algumas ações, inclusive do Ministério da Saúde, mas eu acho que a própria Fiocruz poderia responder para a gente, né, essa pergunta, porque ficou bem interessante, tendo visto que é um estudo feito pela própria Fiocruz, se existe alguma coisa sendo feita para a gente poder começar a lidar com essa nova realidade. Fiocruz ainda está presente? Seria o Marco Krieger, né? Melissa, o Marco Krieger não está presente, mas eu acho. Não, estou. Não, está sim, perfeito. Maravilha. Não, eu queria, assim, né, para finalizar, salientar só que, primeiro, essa vigilância digital que a gente está fazendo, né, tem vários tipos de vigilância genômica, que a gente também participa junto com a rede que o Marcelo comentou, mas nós temos monitorado vários aspectos, né, dos dados do Ministério da Saúde, por exemplo,
usando os dados do Infogripe, os dados do DataSUS. E realmente, nós primeiro conseguimos monitorar um aumento de variantes de preocupação no início do ano, e essa renovação, rejuvenescimento, digamos, da pandemia é que mostrou que essas variantes realmente trouxeram um cenário mais agressivo. E esse cenário ainda estamos enfrentando. Então, é muito importante que a gente celebre essas entregas das vacinas, mas mantenha aí a atenção para o enfrentamento ainda da pandemia. E, em nome da Fiocruz, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e também vou disponibilizar a minha apresentação e os números que foram aqui para que vocês possam... Perfeito. Deputado Luiz, se o senhor me permite... Por favor. Eu tenho uma outra agenda, se eu pudesse agradecer e fazer minhas considerações... Vamos concluir agora, doutor Arnaldo. Agradeço. Muito obrigado. Senhores, tendo em vista, Primeiro para ele. Tendo em vista que nós não temos perguntas dos parlamentares, vou dar prosseguimento para o final da reunião. Nas considerações finais, passo a palavra ao senhor Marcelo Morales. O senhor teria 3 minutos para fazer suas considerações finais. Agradeço a participação do senhor. Obrigado, deputado Luiz Miranda. Parabéns pela iniciativa do Congresso Nacional, mais uma vez, fazendo com que nós possamos fazer os esclarecimentos públicos em relação ao que foi feito no Brasil em relação à ciência e tecnologia, que é a nossa área de atuação aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, sob o comando do ministro Marcos Pontes. Eu queria agradecer aí as interlocuções da Fiocruz, com o nosso amigo Krieger, o Ministério da Saúde, com o nosso amigo o secretário Arnaldo, e também com o Butantan, importantes parceiros aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em que a gente tem ações conjuntas, tanto com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e o Butantan, inclusive com financiamento de vacinas no estágio inicial, do seu desenvolvimento, inclusive no Butantan, e também na Fiocruz, como foi feito, além das outras ações. O que eu gostaria de salientar, deputado, é que as ações do Ministério da Ciência e Tecnologia, elas foram pautadas por especialistas, um comitê de especialistas que foi formado em fevereiro de 2020, antes da pandemia ter sido anunciada. E a estratégia da produção de vacinas nacionais produziu vacinas que estão agora iniciando os estudos clínicos, e no final desse ano nós teremos uma vacina inteiramente nacional, ou seja, produzida por pesquisadores brasileiros, desde a sua concepção até os ensaios clínicos. Não desmerecendo as outras vacinas que são importadas, são licenciadas, que têm muita importância. Mas eu ressalto que a importância do fomento e a continuidade do fomento à estratégia nacional é que nos dará garantia da produção do insumo farmacêutico ativo em território nacional, com toda a produção pré-clínica para entrega para o Ministério da Saúde para dar segurança nacional, para vacina contra a Covid-19 e outras vacinas de nova geração para outras doenças que teremos que produzir vacinas, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, enfim, uma série de outras doenças que teremos competência nacional a partir do estabelecimento desse portfólio nacional de produção de vacinas novas, de RNA, de DNA, e nós tivemos aqui no Brasil a oportunidade de fazer esse fomento. E hoje nós temos competência estabelecida para produzir vacinas para todo o território nacional através de pesquisadores brasileiros. Então, além das outras várias ações, eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo Morales. Nós estamos sempre à disposição também, nosso gabinete e essa comissão, ela trabalha em prol da ciência e tecnologia nesse país, desenvolvimento tecnológico, e contem conosco. Essa nossa missão é trabalhar... Se me permite, só mais uma informação. Claro. Nós recebemos para o FNDCT 415 milhões recentemente para o fomento aos ensaios clínicos das vacinas
produzidas em território nacional. Então, estamos fazendo todas as tratativas para iniciar com recursos já disponibilizados para as vacinas nacionais. Obrigado. Muito bom, excelente notícia. Passo agora a palavra para o senhor Arnaldo Medeiros. Secretário, Deputado Luiz, eu quero agradecer ao senhor, né, que está coordenando os trabalhos, agradecer a todos os outros deputados que participam de tão importante comissão para o nosso país. Em nome do ministro Marcelo e em nome da Secretaria de Vigilância em Saúde, nós queremos nos colocar sempre à disposição, deputado, né? O senhor pode entrar em contato conosco, será sempre uma honra poder fazermos esse diálogo e avançarmos na construção do país, imaginando e crendo que o nosso trabalho diuturno é ir na busca de um país vacinado, porque só assim a gente pode vencer e ultrapassar essa grande dificuldade sanitária pelo qual o nosso país atravessa. Nesse sentido, eu quero agradecer a participação do Ministério das Relações Exteriores, do João, quero agradecer ao Marcelo, da MCT, que a gente tem uma relação muito próxima, ao doutor Paulo, né, e o professor Rui, do Butantan, ao Marcos Krieger, da Fiocruz, né, e a todos, assim, o nosso colega da ESCTI, que eu esqueci agora o nome, o Myron, né, que Miron, da ESCTI, e agradecer a todos e nos colocarmos à inteira disposição para prestarmos todos os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, sempre à sua disposição. Essa comissão, essa casa, o Congresso, trabalha alinhado com os interesses do país e nós trabalhamos alinhado com o Ministério. Agradeço ao ministro pelo trabalho que ele vem promovendo e nós estamos muito satisfeitos até então. Vamos conseguir nesse mesmo alinhamento. Muito obrigado. Passa a palavra ao senhor Myron Pires. Obrigado, deputado. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Né? Faço minhas as palavras do secretário Arnaldo, também, em nome do Ministério. Então, lembrando que nosso próprio ministro não deixa de repetir que não se faz democracia sem a política. Né? Então, sabemos do papel fundamental que essa casa, a Câmara dos Deputados e também o Senado tem nas políticas públicas, no que estamos fazendo aqui. De nossa parte, continuaremos cumprindo nossa missão, como Federação do Complexo Industrial da Saúde, como ESCTI, no sentido de buscar fazer a articulação com todos os outros órgãos públicos e também com a sociedade, para aumentar a produção da vacina, para disponibilizar ela para o país o mais rápido possível, e também nesse objetivo maior, de tornar o Brasil não só independente, mas também um centro produtor de vacinas, que o Brasil já demonstra essa capacidade, demonstra essa vocação. Tivemos a fala aí, muito esclarecedora, dos representantes da Fiocruz e do Butantan, que já mostram como é que nós estamos avançando e rápido, em tempo recorde, estamos fazendo muita coisa, nunca deixamos de trabalhar, e essas instituições são exemplo da pujança do setor aqui no Brasil. Eu só deixaria minhas palavras de agradecimento a todos, e também a MCTI, que tem sido um grande parceiro, uma grande ajuda ao Ministério, ao doutor Marcelo Morales, eu transmito aqui os agradecimentos do doutor Hélio Angotti, nosso secretário. O doutor Marcelo Morales tem sido um grande companheiro e nos ajudado muito em muitas coisas, diz respeito ao avanço da ciência, ao avanço da inovação na área da saúde. Então, obrigado a todos, tá, pela oportunidade. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor Myron Pires. Quero aqui agora passar a palavra para o senhor João Lucas Quental para suas considerações finais, por favor. Obrigado, deputado. Desde o primeiro momento da pandemia, o Itamaraty tem atuado integralmente em apoio aos esforços do governo, enfrentando a Covid-19. A nossa rede de quase 220 postos tem atuado constantemente em apoio às iniciativas do governo, e o Itamaraty tem total disposição
de atuar justamente para fomentar e apoiar a produção local de vacinas no país. No plano multilateral, o Brasil tem buscado consolidar um quadro legal que estimule justamente a produção e a distribuição de insumos e vacinas de uma forma descentralizada. Nós participamos das principais iniciativas internacionais sobre vacinas e insumos, como, por exemplo, o ACT Accelerator, COVAX Facility, Solidarity Call for Action e, talvez mais relevante para o tema dessa audiência, o CITEP, que busca justamente acelerar o acesso a tecnologias ligadas ao combate da Covid-19. Nós entendemos que a fase aguda da pandemia somente será superada quando todos os países tiverem as ferramentas necessárias para contenção e resposta da Covid. Em suma, ninguém está seguro até que todos estejamos seguros. E eu queria apenas mencionar uma importante resolução da OMS, que o Brasil copatrocinou, justamente intitulada Fortalecimento da Produção Local de Medicamentos e Outras Tecnologias em Saúde. Essa foi adotada há poucos dias, eu diria, no dia 1º de junho, e pode se constituir num quadro legal extremamente relevante para essa iniciativa de apoiar a produção local de vacinas e outros insumos médico-hospitalares. Esse é um momento crucial, nós temos essa oportunidade de redobrar os nossos investimentos e aumentar a nossa produção local, tanto de vacina quanto de outros insumos. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, coloco aqui para o senhor, nossa comissão, bem como essa casa, nosso gabinete, está à disposição para colaborar sempre que for necessário, conte conosco. Passo a palavra agora para o senhor Raul Machado Neto, fazer suas considerações finais. Deputado Luiz Miranda e seus companheiros, deputados e deputadas, gostaria de agradecer a oportunidade, em nome meu, em nome do Dr. Paulo Capelotto, em nome do professor Dimas, de dizer da satisfação de contar um pouquinho dessa saga, dessa grande desafio que encontramos nós e o Fiocruz, esse desafio de amenizar a pandemia. São duas instituições que são líderes na América do Sul, na América Latina, eu poderia dizer com tranquilidade, e que merecem todo o apoio para que se constituam em referências regionais e que estejam prontas, não só para produção, como para parceria. Costumo dizer que não somos parceiros se não tivermos competência. Precisamos também ter competência para ter parcerias. Estamos, por um lado, enfrentando grandes dificuldades, mas entusiasmados com os resultados das iniciativas que estão sendo implementadas pelo Instituto Butantan. Iniciativas que vão além da coprodução junto com uma empresa internacional, uma empresa chinesa, que é a Sinovac. Nós temos os nossos produtos incluem o plasma, inclui o soro, inclui a nova vacina. Esses são elementos da maior importância para amenizar o impacto da pandemia na população do Brasil. Muito obrigado e estejam certos que nossos 3 mil colaboradores estão imbuídos da frase "estamos a serviço da vida". Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Raul. Lhe agradeço imensamente, e assim como expus para todos, essa casa, essa comissão, em especial nosso gabinete, está à disposição do senhor. Sempre que precisar, conte conosco. Aqui nossa missão é a mesma, salvar vidas e trazer dignidade para o povo brasileiro. Muito obrigado. E seguindo, obviamente, ainda falando em nome do Butantan, passo a palavra para o senhor Paulo Capelotto. Fazer suas considerações finais, Paulo. Na realidade, deputado Luiz Miranda, demais deputados e deputadas que terão acesso a essa eventual gravação, as palavras já foram perfeitamente ditas pelo professor Raul.
nossos agradecimentos e estamos realmente à disposição da Câmara dos Deputados para qualquer informação que seja necessária em audiência ou fora dela. Podem contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. E agora, por fim, passo a palavra ao senhor Marcos Krieger para fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, aqui eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos, parabenizar a comissão, né, por essa oportunidade aí de ouvir e trazer informações tão importantes aí para a sociedade brasileira sobre a previsão, né, e os esforços que estão sendo feitos aí por instituições, pelo governo, pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. E coloco, né, agradeço também ao esforço dos colaboradores da Fiocruz que permitiram esses resultados, né, reforço as palavras que foram faladas pelos colegas Raul Machado, Marcelo Moraes, Arnaldo, sobre as dificuldades que tivemos nesse enfrentamento, mas também sobre os resultados que estamos obtendo, e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional aí que vocês queiram por escrito, nós podemos aí traduzir um pouco melhor essas informações que foram colocadas. Em nome da Fiocruz, agradeço aí novamente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos senhores parlamentares, aos assessores e a todos os profissionais da imprensa, ao público em geral e, mais uma vez, aos senhores palestrantes, pelas importantes contribuições trazidas a este debate. Muito obrigado a todos e está encerrada a reunião. Muito obrigado.